Fundado em 15 de abril de 1975, o IBI, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, é uma entidade técnica sem fins lucrativos dedicado ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, de serviços e do mercado de produtos químicos voltados para a construção civil. E hoje estamos aqui para falar do 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, o maior evento da impermeabilização, e recebemos aqui o Rafael Silveira. Ele é diretor da GeoRevest, ele é coordenador também do GT do IBE para a revisão da BNT NBR 9690, mantas de PVC. Ele iniciou a sua carreira no comércio de materiais de construção, trabalhou por mais de 10 anos como aplicador e desde 2014 na indústria, pesquisa e desenvolvimento de produtos e mercado. O Aguinaldo Oliveira Júnior, coordenador de projetos da GeoRevest, engenheiro civil e com conhecimento de obras civis e geotécnicas. Iniciou sua carreira de impermeabilização em obras de solo e desde 2021 ele é especialista de impermeabilização industrializada em obras públicas de grande complexidade. A GeoRevest é uma das patrocinadoras do simpósio. Aqui ao lado, Wilson Neves, gestor do IBE, e eu, José Miguel Morgado, diretor executivo do IBE, gestor do CB22, Comitê Brasileiro de Impermeabilização. Rafael, para começar, conta para nós um pouco da história, da trajetória da GeoRevest, tanto no mercado brasileiro e latino-americano, como é que está essa situação e como vocês se posicionam hoje nesse cenário tão técnico e competitivo que é a impermeabilização. Bom dia, Zé. Obrigado pelo convite. Zé, a GeoRevest ela é uma empresa de longo prazo. A GeoRevest começou a história dela em 2014, a gente está quase chegando a 10 anos, e ele foi um plano de crescimento estruturado na construção de soluções para demandas complexas. A gente não teve o intuito de escalar o nosso volume enquanto nós não nos consolidássemos no mercado como provedores de solução em demandas complexas. Hoje a gente atua majoritariamente na indústria do saneamento e na indústria de bens de consumo, assim como alimento e farmacêutico. Basicamente em indústrias onde a água ela é algo não só importante, mas essencial para o processo dessas empresas. Quando você fala de saneamento, é produto fim. Quando você fala de farmacêutico, quando você fala de alimentos e até de bem de consumo, ela está diretamente ligado ao processo de produção. E o nosso sistema, ele é um sistema industrializado, que ele possibilita não só os controles necessários ao processo, mas também a adequação do tempo disponível de parada desses sistemas tão importantes. Perfeito. Dando continuidade aqui, agora a gente já parte mais para uma questão do nosso simpósio, né? O que motivou a GeoRevest, né, a patrocinar o 18º Simpósio, que é o principal evento do nosso segmento? É uma motivação mais técnica? É uma motivação mais institucional? Wilson, é a troca. É poder ter a troca com todos os envolvidos ao processo. O simpósio ele vai ser um grande encontro de todos os envolvidos nessa cadeia do processo de impermeabilização. A gente tem na ponta o aplicador, nós temos os fomentadores de produtos e de material, e antes disso nós temos os projetistas. O simpósio ele vai ser a oportunidade de poder conversar e converger a informação com todos esses envolvidos. Entender quais são os gargalos do mercado nesse momento, quais são as dificuldades que o aplicador lá na ponta está tendo, quais são as demandas que hoje chegam ao projetista. E aí, a GeoRevest, estando exatamente no meio desse processo, o como nós precisamos
atuar fornecendo as ferramentas necessárias para que o projetista possa, de uma maneira eficiente, oferecer a solução que o cliente espera e garantindo que o aplicador, depois, lá na ponta, tenha tudo o que for necessário para poder entregar o que vai gerar valor para o cliente. Perfeito. E, Aguinaldo, com relação aos trabalhos e tendências que vão surgir aqui no 18º Simpósio Brasileiro de Implementação, o que você acredita que mais vai ser discutido nesse evento? É algo que o setor precisa encarar de frente? O que você está aguardando desse evento? Eu imagino que vai ser discutido bastante soluções inovadoras, acredito. Tem aquele trabalho de vetorização eletrônica para monitoramento e localização de eventuais vazamentos. Na Hoje, verdade, tem dois trabalhos, inclusive, nesse sentido, né? Um que você faz toda a instalação na laje e aí você vê isso. Isso é para um sistema de... Tem dois tipos de sistemas, dois trabalhos nessa linha aí. tem Realmente muito um para interessante. sistemas flutuantes e outro com sistemas aderidos, né? Isso. Hoje é uma tendência mundial a industrialização. Isso é indiscutível. Tá? Então, o que acontece no Brasil? Tudo aquilo que aconteceu na Europa anos atrás e tudo que acontece nos Estados Unidos hoje. É isso que vai acontecer no Brasil. É simples. Então, assim, não precisa de análises muito mirabolantes ou de estudos muito complexos. Então, assim, o que vai acontecer no Brasil na próxima década? É aquilo que aconteceu na Europa uma década atrás e o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. E é tangível a dificuldade e a perda de qualidade na mão de obra. No mundo. Isso não é um problema nosso. Então, assim, hoje todo mundo começa a discutir e falar assim, olha, a mão de obra hoje ela não é adequada. A gente precisa investir na qualificação de mão de obra. Isso é um problema mundial. E é um padrão mundial a análise que o caminho para que se melhore isso é a industrialização. A construção off-site, usar mais sistemas pré-fabricados. E aí é o seguinte, como que os sistemas, aí falando da impermeabilização, como que eles vão se desenvolver e ter sinergia com esses novos sistemas construtivos de uma maneira ativa. Não só passiva, não é só como esse produto vai chegar na obra e como ele vai ser aplicado. Ou como que ele vai continuar funcionando, performando, e como é que você vai diagnosticar e medir o desempenho dele ativamente ao longo do tempo. E aí, desses trabalhos que serão expostos no simpósio neste ano, dessas não só metrificações, mas controles, por exemplo, com campo vetorial, que eu achei muito bacana, como que isso tudo vai funcionar. Então, a construção hoje, ela tem sistemas de monitoramento, não só como se tinha antigamente, controle de temperatura, controle de umidade, mas do como a infraestrutura das superestruturas, por exemplo, de aço, ou como que ele está sofrendo ataque por oxidação. Então, assim, tem o tratamento catódico, o Burj Al Arab em Dubai, Burj Al Arab, Burj Khalifa, todas as estruturas daqueles prédios, o sistema de tratamento deles de controle da oxidação é por reação catódica ativa. Então, assim, a superestrutura do prédio, ela está ligada num sistema elétrico catódico que mitiga a oxidação. Por quê? Porque é uma construção industrializada, porque ela foi pré-fabricada, porque ela precisa ser monitorada ativamente para que ela continue entregando a performance dela ao longo do tempo. Como que a impermeabilização vai conversar com isso? E tudo isso vai ter que ser integrado. Superestrutura, elétrica, hidráulica, impermeabilização. É isso. Perfeito. E o que você vê com relação ao simpósio para a formação desses profissionais ainda, para qualificarem mais os profissionais e indo um pouco mais além?
você vai apresentar um trabalho. Então, Sim. lógico que você não vai fazer a apresentação do trabalho aqui, mas um Uhum. pouquinho o que você vai falar e o que correlações. Tá. Eu imagino que o simpósio ele vai ser muito bom, principalmente ali pelos cases de obra, que é o tema que eu vou apresentar, porque a gente traz muita solução de alguns problemas que pode ter mais gente que tem esse mesmo problema. Então, com a apresentação do meu trabalho, por exemplo, que é a implementação de reservatórios para companhia de saneamento, né, para abastecimento público, tem vários problemas, tem várias dificuldades que a gente conseguiu resolver do nosso jeito, que vocês podem conferir no meu trabalho, que eu vou apresentar. Mas pode ser que outras pessoas tenham outras ideias, que vão ter outros cases apresentados. Então, eu acredito que essa troca de informações, essa troca de experiências e soluções vai ser muito bom, tanto para estudantes quanto para os profissionais que já vão apresentar trabalhos também. Perfeito. Dando continuidade aqui, tendo em vista que o nosso simpósio tem como tema central a questão mais da sustentabilidade, né? Em relação à GeoRevest, quais são as iniciativas internas, Rafael, Agnaldo, não sei, vocês podem responder, que trabalham como se desenvolve essa questão da sustentabilidade internamente na GeoRevest? Hoje a gente tem, para a gente construir os nossos produtos, a gente escaneia ou tira as medidas do reservatório em campo, isso vai para a fábrica e isso vira um projeto para a gente fazer a paginação do material para virar o nosso projeto que a gente está fazendo. Nesse processo, a gente já faz o planejamento das aparas que vão ser sobradas, né, do material que a gente vai utilizar. Com isso, com essas aparas e com esse projeto, a gente consegue, ao invés de simplesmente descartar para reciclagem para virar um produto de segunda linha, por exemplo, a gente tenta utilizar ele para fazer alguma coisa de alto valor agregado, né? Então, hoje a gente tem uma outra empresa dentro do grupo da GeoRevest, que é a GeoGarden, que a gente consegue utilizar essas aparas do nosso produto para produzir um produto de alto valor agregado, que são jardins verticais, que tem uma tecnologia nova também, que não existe aqui, que é de fácil aplicação, a própria pessoa que compra consegue instalar isso na casa dela, e melhora o ambiente em vários aspectos. Melhora tanto o térmico, acústico, quanto a qualidade do ar também, Perfeito. dentro da residência. E aí a gente fala de ciclo de vida, né? Ciclo de vida de produto. Porque a questão não é só o gasto energético para a produção, não é só a mão de obra envolvida, não é só a logística para com esses materiais. É por quanto tempo esse material ele vai performar cumprindo função. E qual é o valor dessa função que esse material vai cumprir? Então, reciclar por reciclar. Se você não tiver algo de boa empregabilidade com resultado por um período adequado, às vezes o consumo de energia, de Sim. capital humano, logístico, às vezes a conta não fecha. Então, tem uma discussão hoje que ela é muito reverberada dentro dos Estados Unidos, né? Que são empresas que se dizem verdes. Então, é o greenwashing. Então, assim, eu sou verde, eu cuido do meu ambiente e eu tomo cuidados, só que, às vezes, esses cuidados, eles têm uma elaboração, às vezes, muito rasa, às vezes, de pouco valor. Então, a medida de controle, ela precisa ser efetiva, ela precisa ser completa, ela precisa ser eficaz. A GeoRevest entendeu isso e partiu para o objetivo de falar assim, ok, eu posso reprocessar esse plástico e isso pode virar um produto que talvez eu nem saiba qual ele seja, mas o objetivo não era esse. O objetivo era enxergar o que isso ia se tornar, como ele teria esse processo e qual seria a utilização dele. E aí a gente está fazendo ESG de uma maneira mais adequada. Perfeito, perfeito.
Eu vejo na vossa empresa, eh, vocês não são fabricantes de um produto, vocês compram ou importam um produto e acabam manufaturando na indústria dentro do processo, inclusive todo o processo aqui que vocês têm isso, que você depois vai abordar um pouco mais. E ele falou em projeto também. Esse projeto é feito internamente. Sim. E aí, como é que fica a situação com relação aos projetistas? Por exemplo, que nós temos empresas de projeto e tem alguns projetistas que querem, de repente, fazer esse trabalho e fazer esse projeto. Como é que há essa ligação entre a GeoRevest, a parte interna do projeto, os projetistas que estão lá fora no campo? A GeoRevest, ela tá, o plástico, ele é dividido em 3 cadeias, tá? Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é quem transforma o polímero num material editável. Então, as indústrias de base, supridas pelas indústrias que fabricam um polímero, elas transformam ele no tecido, no liner. Então, é esse tecido aqui, tá? Então, esse tecido que é fornecido em bobina, a indústria que faz este material, tecido, a bobina, ela está na cadeia primária de materiais. A GeoRevest, ela está na cadeia secundária. A cadeia secundária é justamente pegar esse tecido e transformar ele em produto. E é este daqui. Vou mostrar aqui. Esse é um revestimento. Esse é um revestimento engenheirado. O que é revestimento engenheirado? Revestimento engenheirado é um revestimento construído em fábrica no formato e nas dimensões do projeto. Esse revestimento ele vai pronto para a obra para ser montado. O processo de montagem desse revestimento em campo, ele é um processo de alto desempenho do ponto de vista de tempo. Tá? Então, assim, ele é algo que ele tem uma montagem muito rápida. E essa montagem rápida faz com que nós tenhamos algumas vantagens competitivas nessas indústrias que eu disse que nós atuamos, né? Indústrias que não só são relevantes, mas que a água ela faz parte do processo e você não tem grandes disponibilidades de parada para fazer a intervenção. Outro ponto significativo é o controle no resultado. Então, assim, como esse revestimento ele é construído em fábrica e ele vai pronto para a obra, durante o processo de construção dele, nós submetemos esse material a teste. Quando ele vai para a obra, ele já foi verificado. E isso reduz as necessidades de conferência pós-instalação e torna ele mais confiável. A GeoRevest hoje, ela tem o que a gente chama de cadeia verticalizada, que foi a tua pergunta. Você perguntou como que a gente transaciona com o projetista. A GeoRevest, ela tem projeto, ela tem fábrica e ela tem instalação. Quando a gente fala que nós temos projeto, a gente não tem projeto a nível de especificação para determinar o sistema. A gente tem projeto para compatibilizar algo que o projetista determinou como adequado para a solução de uma demanda. Então, o projetista conversou com o cliente, o projetista foi para a obra, ele verificou as estruturas e, por exemplo, ele diagnosticou que ele tem fissura térmica na estrutura. E no crivo do projetista, ele determinou que um sistema adequado a suportar aquele trabalho da estrutura é um sistema flutuante que pode, por exemplo, ser a manta de PVC. A GeoRevest, ela oferece para o projetista um sistema de detalhamentos para determinadas intervenções. Então, o projetista ele fala assim, olha, eu tenho a necessidade do encamisamento de uma tubulação. Eu tenho um tubo, esse tubo ele avança a estrutura e eu preciso que o revestimento ele seja flangeado nesse tubo. A GeoRevest ela tem um detalhamento para essa situação de como
o nosso revestimento engenheirado Sim. vai ser construído para essa necessidade. Então, o que o projetista ele faz? O projetista ele é o elo da cadeia para poder fazer a ponte da necessidade com a solução. Então, o projetista ele entende, o projetista ele especifica, o projetista ele vai quantificar, ele vai compatibilizar. A GeoRevest, a nível de projeto, ela vai fornecer as micro soluções para aquilo que compõe o projeto num todo. O projeto ele vai ser complexo, ele vai ter pilar, ele vai ter viga, ele vai ter tubulações, ele vai ter um plano logístico para você poder fazer acesso. A GeoRevest ela vai fornecer esses micro detalhamentos e o projetista ele vai compor isso de uma maneira global para aquela necessidade. Inclusive, na apresentação do trabalho vai estar todos esses detalhes lá, que eu já estive Exatamente, olhando a apresentação. exatamente. E aí a gente vai ter detalhes específicos para reservatório de água, a gente vai ter algumas soluções para coberturas. Isso daqui, por exemplo, é um produto que hoje a gente está vendendo bastante ele. Ele é uma interface para você fazer a conexão de equipamentos, por exemplo, placas fotovoltaicas em cima da manta. Então, esse fixador metálico, ele transpassa a interface com uma ponta. Essa ponta ela vai ser uma ponta roscável num soberbo, que ele vai fixar numa estrutura de madeira. Existem fixadores específicos para aço e existem fixadores específicos para alvenaria. Você vai regular a altura de quanto você quer o transpasse, vai fazer a fixação mecânica dele na estrutura e você tem uma área de transferência grande para que você possa fazer a solda da manta da interface com a manta da cobertura. Por que isso? Porque se você precisar fazer a solda da interface com a manta na perpendicular dos dois, ela é uma solda muito mais difícil de ser executada. E ela vai exigir um controle maior, ela vai tomar um tempo maior, a chance de falha acaba ficando mais suscetível, e aí você tem uma necessidade de teste mais intrínseca, e aqui você controla esses processos. Então essa é a interface para equipamentos, e aí a gente vai ter toda a linha de acessório também para cobertura. Então esse daqui, ele é uma descida, ele é o buzinote de escoamento já no canto. Então ela é uma peça que ela reúne duas dificuldades numa só. Porque assim, é difícil fazer o canto. Já faz uma coisa só. É mais difícil ainda fazer o flangeamento da descida quando ele ainda está perto do canto. E geralmente a descida ela vai ficar em um dos vértices de canto. Então a gente tem a peça pronta, aonde a gente transfere a solda de conexão da interface com a manta que já está instalada na cobertura longe desses pontos críticos. E isso faz com que a peça tenha uma instalação muito mais rápida, muito mais controlada e que seja até mais duradoura, porque você vai conseguir ter uma robustez melhor. Mas aí eu tenho um problema que é o seguinte, por exemplo, o ralo normalmente nunca está a esta distância da parede, às vezes está um pouco mais para cá, mas como é que funciona? Aí a gente vai ter uma peça só com ralo. Então, não, mas por exemplo aqui, neste caso aqui, você tem este canto aqui, o ralo não está aqui, está colocado a 5 centímetros daqui, Ok. então a obra te dá, o projeto te dá qual é a distância entre paredes e você já vem com este ralo pronto com essa distância que está em obra. A gente vai ter duas possibilidades. A gente vai ter a possibilidade de ter um revestimento engenheirado, que é a situação que você está descrevendo, onde a gente vai construir um revestimento sob demanda para aquela obra. Então, a equipe de projeto vai para a obra, vai tomar as medidas, na fábrica isso vai virar um projeto, ele vai ser paginado, um revestimento com todas essas características, ele será construído. Então, esse revestimento, ele já vai com sistema de barrado com ancoragem, vai com sistema de ancoragem no dorso, para que você tenha as linhas de ancoragem ao longo da extensão dele, vai com todas as interfaces das arestas, vai com as descidas, eventualmente com as subidas, eventualmente com os suportes para os equipamentos. Tudo isso pronto numa peça só. Esse é o engenheirado. Tem uma segunda possibilidade que são as peças pré-fabricadas, que é, por exemplo, essa linha aqui. Nessa linha das peças pré-fabricadas, a gente vai ter dois cantos
canto Canto fechado, acima, canto superior aberto. e inferior, É. canto aberto, superior e inferior. Vou ter as descidas separadas Isso. e vou ter as subidas separadas. E aí, se você tiver uma situação aonde você for construir o revestimento em campo, conectando e consolidando as peças entre si, e você comprou os componentes que são essas interfaces, você vai pegar um canto, e aí se esse canto ele estiver grande demais, você pode diminuir ele. Se a distância da conexão da descida ela tiver maior, você vai ter as duas peças. O único cuidado que você vai ter é que na montagem dessas peças, você vai sobrepô-las no sentido do escoamento. Então você vem montando de baixo para cima. Então você monta primeiro o ralo, conecta o canto depois, elas se sobrepõem, você tem todas elas prontas e você consegue daí montar a cobertura de uma maneira, de novo, mais rápida, mais controlada, que vai te gerar uma garantia no final desse processo adequada ao que se espera. Sempre quando eu falo de impermeabilização, eu já falei isso numa outra oportunidade, impermeabilização não tem 97, 98 e 99%. É tudo ou nada. É Impermeabilização, 100. impermeabilização, assim, ou é ou não é. É lógico. Então, assim, ou tá estanque ou não tá. Binário. Ficou quase bom. Não, não tem quase bom. Uma verdade. pequena mancha já não. Não tem, né? E ainda falando da GeoRevest, que atua majoritariamente em refit, né? A GeoRevest, majoritariamente, ela atua em processos de refazimento, né? E aí você tem a distinção, né, do que é reforma, o que é retrofit. Reforma é recuperação. Reforma, você vai recuperar substrato, vai recuperar armadura se for necessária e vai reaplicar aquele sistema que já tinha sido aplicado primariamente, né? Retrofit não. O retrofit é o que você faz de novo justamente para conseguir superar aqueles problemas que foram ocasionados ou por patologias crônicas ou pela ação do tempo, de uma maneira mais rápida, mais controlada, mais eficiente, para que isso possa durar mais tempo. Olhando assim, a grosso modo, eu já digo o seguinte: você demora muito mais tempo na fábrica para projetar, para depois ir para a obra e é rápido. Quer dizer, o cara, Exatamente. é isso? Exatamente. Enquanto uma aplicação, por exemplo, manta de PVC demora X dias, ou uma impermeabilização qualquer, esta aqui é 2 dias, está pronto. Sim. Conta da Colgate ali, do entroncamento das duas marginais da Pinheiros com a Tietê. Lá a gente tinha um reservatório, ele tinha acho que 700 mil litros, se eu não me engano, era uma torre. Tem várias células, mas a gente fez só uma. Lá eles tinham um tempo de parada, que era numa emenda de feriado, então a gente tinha ali sexta e sábado para fazer, porque domingo já tinha que limpar a caixa, por conta dos processos deles. E lá foi uma obra que a gente teve de compatibilização, para acertar a data e tudo mais. Foi um ano e meio, mais ou menos, conversando, fazendo projeto, entendendo as necessidades deles. E para a execução, a gente fez em mais ou menos 10 horas, tá? Então, a gente teve 2 etapas. Teve a primeira, que foi o içamento do revestimento, que foi bem complexo também, porque teve que passar por cima de alguns prédios da fábrica, porque o caminhão guindaste não conseguia parar perto. Então, a gente teve que fazer um plano de evacuação dos prédios, levantar esse revestimento por cima dos prédios, para conseguir chegar na caixa. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a instalação, que foi aí por volta de 10 horas a instalação. Que foi a parada efetiva da fábrica, Foi a né? parada efetiva. E por que tudo isso? A gente está falando de uma fábrica que está trabalhando 2.000 pessoas. Não deve parar, né? Você imagina, vamos falar de custo. Quanto custa você pegar 2.000 pessoas e falar assim, olha, hoje não venham? Hoje, amanhã, depois. Não dá. Não dá. É simples. Esse projeto em especial, a gente submeteu um plano para a matriz nos Estados Unidos. Para que a Colgate daqui tivesse autorização de fazer essa parada com esse lucro cessante pela inoperação fosse autorizado, a gente validou todo o planejamento de projeto, de ação,
com a matriz deles nos Estados Unidos, conversando com a engenharia deles, para que eles autorizassem a fazer essa parada e com um nível de comprometimento. Falei assim, olha, ok, a gente vai parar, mas assim, não tem volta. Então, assim, para, executa e volta a operar. Todas as possibilidades do e se, Não. elas tiveram que ser levantadas, estudadas e controladas para que tivesse essa aplicação. E só deu certo porque forçosamente você tem que trabalhar em fábrica. Vai muito adiantar tudo lá. E por que essa questão do projetista, como você levantou? Porque ele é um trabalho executado a várias mãos. Então, assim, senta todo mundo à mesa e o cliente, o projetista, o executor, que tem a cadeia verticalizada, projeto, fábrica e instalação, eles se conhecem, que é o que vai acontecer no simpósio. Então, a gente na GeoRevest, quando a gente vai, quando nós estamos num processo de entrevista, né, todo ano a gente tenta contratar novos estagiários para ter uma formação, né? Então a gente tem um plano de carreira, onde esse cara ele se constrói dentro da empresa. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com esses candidatos, eu falo o seguinte: a GeoRevest ela vai ser uma oportunidade de aprendizado gigante, porque é o seguinte: para que a gente possa trabalhar dentro da indústria do cosmético, quando a gente trabalhou para a Colgate, a gente teve que aprender como que era o processo deles. Eu só posso desenhar um plano para atender essa empresa a hora que eu entendo o que ele faz, como ele faz e qual que é o processo dele. Eu só posso atender alimentos, a gente atende muito frigorífico, quando eu entendo como é que funciona o processo dele. O Aguinaldo ele só pode atender o saneamento. Hoje todas as contas de atendimentos da Sabesp, que é a maior companhia da América Latina, nós temos contratos vigentes com ele, quem atende é o Aguinaldo. O Aguinaldo ele acaba não se tornando um especialista em saneamento, porque ele é especialista em impermeabilização, mas um profundo conhecedor. Porque ele só vai poder sentar à mesa e discutir com o gestor de uma determinada divisão, a atuação em projetos, se ele entender como funciona uma estação de tratamento de água, se ele entender como funciona uma estação de tratamento de esgoto. Se ele não conhecer todas as nuances de processo, de ataque químico, de condição ambiental, de disponibilidade de parada, como que ele vai traçar o plano dele para poder fazer essa atuação? E aí nós acabamos nos tornando multifacetários, né? De entender, de conhecer todos esses segmentos de mercado. Então, entendendo um pouco esse caso da Colgate, esse é um problema que surgiu que não está em manual nenhum. Exato. A faculdade não ensina Exatamente. nada. Então, ou seja, surgiu e tem que resolver. Tem mais alguma outra experiência que aconteceu nesse Tem sentido? uma situação exatamente igual na Veolia. Veolia é a maior companhia de saneamento do mundo, francesa. Eu já tinha algum contato com eles dos congressos que eu participo nos Estados Unidos. Já tinha visitado algumas plantas dele lá, já tinha relacionamento, mas eles começaram há pouco uma operação em Sorocaba. E aí eles tinham um reservatório mais ou menos na mesma característica da Colgate. É uma planta de tratamento de resíduos hospitalares. E qual é a limitação dessa unidade? Resíduo hospitalar ele é gerado todo dia. Então, todo dia você tem resíduo chegando. Se você tem uma parada nesse processamento, esse resíduo acumula. O que você faz com esse resíduo? Então, era um projeto com o mesmo grau de criticidade. Mesma coisa. Para que a Veolia nos autorizasse a fazer a parada e a aplicação, alguns meses de compatibilização, conversando com a alta diretoria de engenharia e submetendo o plano para a França. Então, manda o plano para a França, compatibiliza com a matriz autoriza a parada, levantando e trazendo para a gente todas as minúcias de processo dele. Por exemplo, nesse caso da Veolia, foi um caso interessante, porque a planta ela tinha risco de vazamento de... Ela tinha risco de vazamento de produto químico e também de incêndio. Mas ela tinha um gás em específico. Eu não lembro qual que era o gás. Ela parte do processo deles, eles tinham um gás refrigerante, e esse gás é um gás... ele é parecido com o hélio. Ele não é tóxico,
Mas como ele é um gás que ele não tem cheiro e a densidade dele é mais pesada, ele fica embaixo, e você não respira esse gás, você tem risco de asfixia. Nós tivemos que submeter a nossa equipe a treinamento para respirador autônomo. Então, nós tínhamos um sistema de resgate com um sistema não só da leitura com detector 4 gases, que já é habitual que nós façamos isso, né, por conta de NR, né, insuflamento e detecção, mas a gente tinha o contingenciamento dos respiradores e um resgate mais robusto do que a gente tem normalmente, para que pudesse retirar os operários em caso de vazamento. E aí é o que eu estou contando. Você precisa conhecer esses detalhes das plantas para que você, conhecendo o processo do que é executado, quais são os riscos, você desenhe os processos adequados a que isso seja controlado e o objetivo desse processo seja cumprido no tempo necessário. Perfeito. Pelo que vocês relataram para a gente, o universo é bem complexo e é muito sistêmico, porque ele interage muito com outras áreas, né? Diante de todos esses desafios, na verdade, que vocês apontaram, como vocês enxergam assim, o futuro da impermeabilização no Brasil? Ainda eu ia pegar um gancho aqui com o Wilson e usar Alemanha e Portugal. Você esteve agora recentemente na Alemanha, recentemente em Portugal também, em 2 feiras. Conta aí para nós um pouquinho, juntando as duas coisas, com relação ao Brasil, com relação ao... Zé, eu tive a oportunidade de estar na Bauma, em Munique, e na Tectônica, em Lisboa, que é uma feira de materiais para construção na Península Ibérica. A Bauma é uma feira de máquinas e equipamentos, e ali você vai ver tecnologia a nível alienígena. Você está falando assim do que há de mais sofisticado no mundo. Mas mesmo dentro da Europa, tendo ido para essas 2 feiras, é interessante traçar um paralelo de como a necessidade de industrialização e qualificação da mão de obra, assim como a construção de máquinas e equipamentos adequadas a suprir essas necessidades técnicas, elas são desenvolvidas mediante a necessidade. Então, uma coisa importante é o seguinte: os produtos da GeoRevest, eles não são produtos para qualquer e toda aplicação. Esse nunca foi o objetivo da GeoRevest. Estes são produtos desenvolvidos para demandas complexas. E por que eu estou falando isso? Quando eu olho o mercado do norte da Europa e do sul da Europa, é muito grande a diferença dos materiais utilizados frente às limitações de clima, que originam limitações de tempo para a implantação. Então, assim, vamos falar do norte da Europa. Quando que eu posso fazer cobertura? Durante 6 meses por ano. Eu não tenho um ano inteiro para fazer cobertura. Por quê? Porque eu estou debaixo de 1 metro de neve. Quando você vai para o sul da Europa, ali Península Ibérica, é um clima já muito mais parecido com o nosso. E aí isso faz com que sistemas não tão sofisticados sejam suficientes para o que se é esperado. E aí quando você fala do custo do sistema, o custo do sistema é algo extremamente relativo para o que você espera dele. Então, não tem sistema caro ou sistema barato. Tem sistema mal especificado. Então, assim, por que um sistema aderido, ele eventualmente pode ser que ele venha a dar um problema? Porque ele não é eficaz? Pelo contrário. Os sistemas aderidos, eles são super eficientes. Se não o fossem, eles não eram utilizados há tantos anos. Mas eles têm as demandas adequadas a serem aplicados, assim como os sistemas flutuantes. Então, o sistema flutuante, ele tem uma precificação maior do que os sistemas aderidos? Sim. Quer dizer que ele é mais caro? Não. E lá, quando você olha para esses 2 mercados, eu tive na Alemanha, tive em Portugal, vi o que os aplicadores têm utilizado nas obras.
Eu fiquei hospedado em Munique, num bairro, na parte nova da cidade. Então, Munique, ela é dividida por um rio. Numa margem do rio você tem a cidade antiga e na outra margem do rio você tem uma cidade mais nova, mais moderna, que vem sendo construída ao longo dos últimos anos. O hotel que eu fiquei, a cobertura dele era uma cobertura verde, então ele tinha jardins na cobertura. E quando você subia no rooftop desse hotel e olhava as coberturas dos prédios adjacentes, talvez 70%, 80% das coberturas desses prédios também eram coberturas verdes. Por quê? Porque eles têm incentivos para que isso aconteça. Porque você melhora o microclima da cidade, você tinha algumas coberturas que têm caixas de abelha. Você tem algumas coberturas onde elas tinham flores silvestres e você tinha algumas caixas de abelha. E aí você vê, né, toda essa sinergia, né, de cidade com meio ambiente. E a questão é a seguinte. Você me perguntou como que eu olho para a impermeabilização ao longo dos próximos anos? Quais são os desafios? Os desafios é que a impermeabilização, assim como todos os outros sistemas inerentes ao processo de construção, tenham sinergia com as necessidades demandadas. Então, como que eu faço com que uma cobertura que vai receber uma camada vegetal, que vai ter água acumulada em cima dela, possa performar de uma maneira sustentável ao longo dos anos? Como que eu garanto que esse sistema permaneça estanque ao longo dos anos para preservar a superestrutura, para preservar a qualidade de vida de quem habita? E aí é como tudo isso vai ter que conversar. Você esteve em Munique, você visitou de Düsseldorf para Munique, você visitou um mosteiro, uns monges lá que fabricam uma cerveja artesanal? Não. Não, É uma delícia, é no cimo do morro, é uma delícia. Não tive oportunidade, É uma mas eu vou tomar o É uma endereço, delícia. vou tomar o endereço com você e fica para a próxima. Eu estive num congresso em 88, 89, por aí, em Munique, e justamente falando em coberturas verdes, tinham vários trabalhos de coberturas verdes, e aí depois eu fiz o primeiro trabalho num simpósio aqui no IBE sobre coberturas Foi o verdes. Eu primeiro apresentei, trabalho seu junto ao IBE foi coberturas Foi. verdes. Nunca se tinha falado em coberturas É verdes, eu verdade. apresentei Zé, isso. foi. E aí eu mostrei realmente o que estava sendo feito na Áustria, na Alemanha, na França, na Itália, e inclusive quais eram os benefícios que o governo dava com relação à cobertura verde, coisa que aqui o nosso governo não, ou as nossas prefeituras não mexem muito nesse assunto. Existem algumas leis, por exemplo, o Recife tem alguma coisa já, algumas cidades já começam a ter. Então, é importante realmente trabalhar isso. É importante por quê? Porque traz uma economia por exemplo, De a energia, no redução controle de energia, a redução de temperatura. temperatura, uma série de assuntos nesse sentido. A vida útil da impermeabilização, que realmente aumenta demais isso aí. Então, é importante. Vocês têm sistemas colaborativos, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, você tem em alguns municípios legislação a respeito do retardo de água de chuva. A cobertura verde é um caso uma típico. forma de Tá? você- É uma maneira de você É um caso retardar a típico. água de chuva. Então você não precisa ter duplicidade. Ou você pode diminuir, por exemplo, a necessidade do volume dos tanques de retardo, haja visto que você já vai ter um retardo parcial Parcial na cobertura. na tua cobertura. Então, são sistemas sinérgicos, né? Eles contribuem entre si, né? O simpósio vai ser uma chance de você conversar com o mercado, de você interagir com o mercado, interagir com engenheiros, arquitetos, aplicadores. O que você espera dessa interação? Eu espero a verticalização. A GeoRevest, ela consegue atuar nesses projetos de grande complexidade, como eu lhe falei, porque ela é uma empresa verticalizada. Porque ela tem projeto, porque ela tem fábrica e porque ela tem instalação. Mas esses 3 segmentos de especializações dentro
dentro do nosso negócio, eles precisam da colaboração de cada player que atua neles. Então, como que eu faço para que eu possa continuar evoluindo cada vez mais nos nossos detalhamentos e compatibilizações de projeto? Conversando com os projetistas, compatibilizando com eles, conversando com os aplicadores, compatibilizando com eles. Ouvindo cada um deles e sabendo, nos atualizando de quais são as novas demandas, quais são as dificuldades, do que eles precisam. Perguntar abertamente, qual que é a tua dificuldade? O que talvez pudesse melhorar o teu processo do ponto de vista de, me fala que ferramenta que você precisa. Qual que é a tua dificuldade? Qual que é o caso hoje que você está enfrentando antes ou pós? E aí a Georrevest é uma empresa de desenvolvimento, a Georrevest é uma empresa de tecnologia. Isso é tão tangível quando nós recebemos uma visita, que é o seguinte, 60% do nosso numerário está em projeto. 60% das pessoas que trabalham na Georrevest estão em projeto. Os outros 40% está dividido 20% em fábrica e 20% em instalação. E é exatamente o que você falou. Você falou assim, eu entendo que para que você tenha esses projetos aplicados lá em campo, num tempo controlado de horas, 6, 12 ou às vezes 24 horas, às vezes a gente o Aguinaldo já virou 24 horas entregando reservatório para a companhia de saneamento. Para que isso aconteça, há uma necessidade de um trabalho anterior que leva muito tempo. Haja visto esse tempo, ele é grande nessa necessidade de controle e desenvolvimento, que o nosso numerário está majoritariamente concentrado em projeto. Hoje, desses 60% que estão em projeto, todos são qualificados, têm formação nível superior, a maioria tem pós-graduação. Quando você vai para a fábrica e instalação, uma parcela significativa deles tem formação de nível superior ou minimamente são graduandos. Porque o cara que está lá na ponta fazendo a montagem, o meu líder de instalação, que está lá na obra, que está executando, ele é engenheiro. Por quê? Porque preciso fazer leitura de projeto, porque eu preciso compatibilizar lá na obra, durante a execução, com engenharia ambiental, engenharia de produção, segurança do trabalho. E não tem como isso ser feito por quem não tenha conhecimento formal na área. Então, a qualificação, a graduação, o aperfeiçoamento é o que vai fazer com que os processos industriais, com que a construção off-site, com todas essas necessidades que estão sendo imputadas ao mercado sejam supridas. E, Rafael, é uma empresa de tecnologia, né? É um direcionamento muito forte. Mas como que o simpósio ele se enquadra dentro de um planejamento mais mercadológico para vocês? O Brasil é um país continental. É geograficamente difícil você conseguir conhecer todas as demandas, todas as dificuldades, todas as características climáticas e ambientais de um país do nosso tamanho sem o simpósio. O simpósio vai ser um hub de encontro desses profissionais desse país tão grande que é o Brasil. E só com o simpósio nós teremos a oportunidade de poder estar perto, de poder estar conversando, de poder sentir. Hoje todo mundo fala o seguinte, né? A gente faz uma chamada de vídeo e aí isso ajuda, mas não resolve. É lógico. Ajuda, mas não resolve. Tem que ter. A gente vai sair daqui hoje e a gente tá indo pra Blumenau. Você fala assim, nossa, vocês vão até Blumenau? Vamos. Por quê? Porque o projeto ele acontece assim.
O projeto ele acontece com você percebendo e sentindo o que aflige e qual é a necessidade na obra. Que viver aquela Você tem que realidade. sentir. Você tem que sentir. Você tem que ir para a obra. Se você não tiver uma bota de segurança e um capacete no teu carro, você não é aplicador, você não é projetista, você não é fabricante. Então, assim, isso do jeito que eu saio de casa com carteira celular, eu saio de casa com carteira celular, bota de segurança e capacete. E o simpósio ele vai propiciar isso. Inclusive no seminário que nós fizemos em Campinas, que vocês patrocinaram lá, as perguntas, o maior número de perguntas foi direcionado à palestra feita por vocês, justamente por conta deste material, por conta deste sistema, que o pessoal realmente, muitas das vezes, não sabe, não conhece como é que é. E um detalhe que eu acho que, lógico, eu não estou ensinando o Padre Nosso Vigário, mas quando você fala em projeto, deixar claro o seguinte: eu não faço projeto. Sim. Eu oriento o projeto, que é para justamente você ter Sabe os blocos do AutoCAD que você precisa comprar? Os micro detalhamentos? É isso aí. São os blocos, é isso. Então, assim, o arquiteto ele vai fazer ali a decoração da casa. Ele vai colocar os móveis, tá? E aí você compra os blocos. Você vai lá no AutoCAD e você compra os blocos. Você compra o sofá, você compra a pia, você compra... E aí você tem todos esses micro detalhamentos. O que a GeoRevest faz é isso. A gente fornece um catálogo de soluções com micro detalhamentos para que eles sejam compostos para uma necessidade. Então, quem conhece a necessidade do cliente, quem conversa com o cliente, quem especifica é o projetista. Quem vai determinar se um sistema flutuante com manta sintética é adequado a, por exemplo, suportar fissuras por movimentação térmica, quem vai avaliar isso é um projetista. E aí ele vai determinar. Ele fez essa determinação, a gente vai seguir juntos aí com ele, fornecendo esses micro detalhamentos para que ele possa compor um projeto global de implantação. Estes são aquelas patentes que você comentou que tinha feito com relação a ralos, com relação a cantos, é isso tudo, né? Sim, sim. A gente tem uma série de patentes, hoje devem ser ao total de 12. Não tenho certeza se o número é esse, porque já são tantas e eu perdi a conta. Mas nós temos detalhamento para ancoragem, para o flangeamento, ancoragens intermediárias, que são esses micro detalhamentos para poder compor o projeto. Não sei se você vai conseguir falar aqui, mas quais são os planos para o futuro da GeoRevest? A GeoRevest é uma empresa estruturada no longo prazo. E nós escolhemos ter um crescimento lento, mas um crescimento estruturado em soluções complexas. E para isso, nos foi necessário tempo em validação do que havia sido desenvolvido. Dada a complexidade do que nós executamos, a gente precisou ter maturidade por algum tempo de recusar projeto. Então, eu acho que talvez seja recorrente empresas com um curto período de vida. Então, assim, é recorrente, principalmente aqui no Brasil, até por outras complexidades jurídicas, tributárias, empresas de curto ciclo. Aquela empresa que fechou com 1 ano, aquela empresa que fechou com 3 anos, aquela empresa que fechou com 6 anos, a GeoRevest está indo para 10, porque nós tivemos a maturidade de entender, ao longo do desenvolvimento, no que nós estávamos validados e no que ainda não. A gente investiu muito em projeto piloto, a gente investiu muito em implantações para desenvolvimento. A Sabesp foi uma grande parceira ao longo desse desenvolvimento, para que nós pudéssemos ter algo robusto à altura das demandas que nós atendemos. Ao longo desses anos, hoje eu posso falar que a GeoRevest ela tem a estrutura necessária para esses projetos. E aí, com isso hoje consolidado,
A gente tem um plano para que nos próximos meses o prédio novo fique pronto. Então, semana retrasada, a gente começou a terraplanagem numa área grande que nós já havíamos adquirido há algum tempo. Tá em Atibaia mesmo? Lá em Atibaia mesmo. Hoje a gente está num prédio relativamente pequeno. Há 1 ano e meio atrás a gente adquiriu um terreno grande. O terreno tem mais de 11 mil metros quadrados. Tem um potencial construtivo de 4.600 metros quadrados. É claro que isso vai ser fracionado ao longo do tempo, mas a gente iniciou semana passada a terraplanagem desse terreno e ao longo dos próximos 18 meses a gente muda. Ao longo dos próximos 18 meses, construção industrializada, construção planejada, Legal. tudo com sistemas sinérgicos, né? Então, a gente vai ter cobertura verde, a gente vai ter sistemas de controle, sistemas de automação. Quem sabe a gente vai buscar aí uma certificação LEED também para o nosso prédio, né? Afinal de contas, a gente precisa literalmente vestir a camisa do que nós estamos nos propondo a entregar, né? E aí, com essa infraestrutura maior, a ideia é que aí nós iniciemos uma competição por um escalonamento de mercado. A gente vai iniciar um processo onde produtos que já vêm sendo desenvolvidos para atendimento de construção off-site ganhem mercado. A gente vai ter uma infraestrutura maior, uma capacidade de produção maior, e aí quando começarmos a olhar para projetos escaláveis e replicáveis, vem a economia de ganho de escala. Então eu tenho economia pela escala, e aí com isso nosso preço para esses projetos replicáveis ficam mais competitivos, e a gente inicia uma briga para o mercado, porque a gente vai chamar de produtos escaláveis e replicáveis. Então, por exemplo, eu tenho aí 2 grandes construtoras no Brasil que constroem prédios plurifamiliares, onde são projetos menores e altamente replicáveis. Então, essas grandes construtoras têm 2 principais players. Então, ele faz ali aqueles prédios com apartamentos entre 40 e 70 metros quadrados, de 4 a 6 unidades por pavimento, entre 4 e 5 pavimentos, e eu tenho 11, 12, 13 torres ali por empreendimento. A gente vai começar a brigar por os projetos de cobertura para esse tipo de empreendimento, assim como os reservatórios também. Aí sai daquele projeto da indústria, que é um projeto com altíssimo nível de customização, que a gente fica aí meses planejando para poder fazer uma atuação em pouco tempo, para um projeto que vai ter também um projeto de compatibilização, mas isso acontece uma vez só. E aí, quando você entra com essa replicabilidade, eu tenho economia de escala, principalmente em projeto. Se torna um produto competitivo do ponto de vista econômico e com sinergia com o que a gente vem falando. Industrialização, construção off-site, melhoria de processo, melhoria de sistema. Estamos já chegando na parte final da nossa agradável conversa, perguntando para você, Rafael, quanto para o Aguinaldo, que recado que vocês dariam para todos que devem participar aí do nosso simpósio? Eu acho que eu vou deixar para o Aguinaldo falar um pouco, para ele falar a respeito das apresentações, né? Sim. Bom, como convite, né? Eu convido todo mundo a vir assistir o meu trabalho. Vai ser no primeiro dia do simpósio, às 3h10, se eu não me engano, sobre o tema de aplicação de manta engenheirada, que é o produto que a gente apresentou, em reservatórios de abastecimento público, com baixo tempo de implantação também. É isso. Rafael e Aguinaldo, obrigado pela vossa presença, obrigado a vocês que estiveram assistindo até aqui. Vamos ter outros IBcast, então fiquem à vontade. Acessem o nosso site ibbrasil.org.br. Lá vocês poderão acessar a inscrição do 18º Simpósio, tanto na categoria presencial quanto na categoria online. O simpósio vai ser realizado em São Paulo, no Milênio, aqui na Vila Mariana, e estão todos convidados a comparecer. Tá? Muito obrigado.